Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, tá? E irei apresentar para vocês agora um conteúdo que vocês já estudaram e vêm estudando ao longo desses anos, que são os gêneros textuais. Estarei mostrando para vocês nessa aula o que são gêneros textuais, quais os tipos de gêneros textuais, tá? Onde devo utilizar. E quero também, tá, pessoal, que vocês colaborem nessa aula e me digam, tá? Ações passadas que fizeram, né? Se vocês lembram algum gênero textual que vocês já utilizaram para fazer alguma atividade, ok, pessoal? Então vamos lá começar, né? A regra geral, né? Como se fosse matemática, tá? Só que em literatura. Regra geral. O que é um gênero textual para vocês, pessoal? Então, o gênero textual, tá? São classificados conforme características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo, tá? Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre interlocutor, que é emissor e receptor, de determinado discurso, ok? Então, são exemplos, resenha crítica jornalística, publicidade, menu de restaurante, uma receita de um bolo, ou bilhete, ou senão uma simples lista de supermercado, tá? Então, é muito importante aqui considerar o seu contexto, função e também a finalidade, tá? Porque o gênero textual, ele pode conter mais de um tipo textual. Isto, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo, ela apresenta a lista de ingredientes necessários, que é um texto descritivo. Para o meu bolo, eu preciso de farinha de trigo, preciso de ovo, de leite, de açúcar. Então, ele é um gênero textual, mas apresenta vários tipos textuais, porque tem um texto descritivo e o modo de preparo seria um texto injuntivo. Então, texto injuntivo a gente vai ver a seguir na parte dos tipos de gêneros textuais que veremos agora. Então, professor, mas eu já vi o que é gênero textual, mas quais são os tipos de gêneros textuais? Como que eu vou saber como que vai se classificar? Como que eu vou identificar os tipos de gêneros textuais? Então, pessoal, assim, os gêneros textuais, cada texto, ele possui uma linguagem e uma estrutura. Isso vocês já sabem, tá? Então, existe um número de gêneros textuais dentro de categorias tipológicas de textos, né? Em outras palavras, então, os gêneros textuais, eles são estruturas peculiares, né, particulares, que surgem dos tipos dos textos: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e também injuntivo. Ok, pessoal? Agora falando sobre essa lista aí que eu elenquei, tá? Vamos começar falando um pouco do texto narrativo, tá? Textos narrativos, então, eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. O próprio nome já fala, né, gente? Narrar. Vai narrar algo do tempo, de personagens, no tempo e espaço, ok? A estrutura da narração, ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e também desfecho, ok? Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos, nós podemos citar romances, novelas, contos de fada, tá? Fábulas e lendas, ok? Entenderam? Agora eu tenho o meu texto descritivo. O texto descritivo, o próprio nome já diz, descrever. Então, os textos descritivos, eles se ocupam em relatar e expor determinada pessoa, determinado objeto, ou lugar, ou acontecimento, ok? Então, dessa forma, então, são textos repletos de adjetivos, né? Os quais descrevem, vão apresentar imagens a partir de percepções sensoriais do locutor, ou seja, do emissor. E alguns exemplos aqui de textos, gêneros textuais descritivos, nós temos diário. Por exemplo, hoje, tá? Supomos, dia 20 de agosto de 2010, realizei tais tarefas e elenquei. Então, um diário, um exemplo de um texto descritivo aí. Relatos, tipo de viagem, histórias, entendeu, pessoal? Biografias, cardápio, lista de compras, notícias, anúncios, tá, pessoal? Então, são exemplos de textos descritivos, ok? Agora, gente, um que a gente usa aqui, né? Tanto o professor quanto vocês, alunos, tá? Para estar fazendo alguns documentos, etc.
Temos o texto dissertativo, argumentativo, que principalmente, né, é o texto padrão para redações de Enem, tá? Vamos lá. Texto dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de, então, de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. Vocês muito bem sabem, tá, gente? Quem não lembrava, lembre agora e prestem muita atenção. Então, esses textos dissertativos argumentativos, tá? Eles vão expor algum tema, algum assunto por meio de argumento. E eles são marcados pela defesa, né, de um ponto de vista, ao mesmo tempo que eles tentam persuadir o leitor, tá? E sua estrutura textual é dividida em 3 partes, tá? Tese, que é a apresentação, que é a introdução, antítese, que é o desenvolvimento, corpo do texto, tá? E nova tese, que seria a conclusão, desfecho. Ok, pessoal? Continuando aqui, alguns exemplos, tá? De gêneros textuais assertivos que com certeza vocês conhecem, tá? Mas eu preciso, tá? Explicando aqui para vocês, ok? Novamente, tá? Tanto para vocês relembrarem, porque vocês vão utilizar muito, vocês já utilizam, mas vocês vão continuar cada vez mais utilizando, tá? Gêneros textuais. Então, um exemplo de texto de gênero textual dissertativo seria um editorial jornalístico, sempre com a linguagem formal, linguagem padrão, ok? Sem jargões, sem palavras do cotidiano, não, sempre com palavras formais, ok, pessoal? Então, por exemplo, uma carta de opinião, um artigo, uma resenha, uma monografia, dissertação de mestrado, tá? O texto expositivo. Os textos expositivos, o próprio nome já nos remete, exposição. Então, os textos expositivos, eles possuem a função de expor, tá, uma determinada ideia sobre algo, tá? Por meio de recursos como, por exemplo, definição, conceituação, informação, tá? E descrição e comparação de alguma coisa.